Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Entre Papos. Será um espaço dedicado aos alunos que finalizaram o nosso treinamento de automação SAP GUI Script utilizando o nosso famigerado Excel com VBA e que hoje esses alunos já são referências em suas organizações. No episódio de hoje traremos a Laís. Será um bate-papo bastante interessante, onde ela vai trazer a percepção que ela teve de tudo que ela aprendeu durante o treinamento, as automações que ela já implantou na organização onde ela trabalha, e vocês saberão isso durante o episódio, porque ela vai comentar onde ela trabalha, então nos acompanhem. Será um bate-papo bastante interessante, esclarecedor, para que você entenda um pouco mais sobre o mundo de automação SAP GUI Script utilizando o nosso Excel. Meu nome é Laís de Oliveira Costa Barros, eu tenho 25 anos, recém-completos, né? Fiz agora em dezembro. Eu trabalho na Siemens atualmente, né? Então, eu já estou aí uns 2 anos na Siemens, um pouquinho menos tempo ali de efetiva, porque eu fui efetivada no meio do caminho, né? Mas eu estou aqui como analista de compra júnior, trabalho com 2 ferramentas aqui, então eu trabalho tanto com o e-commerce da NSI quanto o próprio SAP. Muito bem, e você, primeiramente, parabéns, né? 25 anos, né? Recém-completados. Obrigada. E você está aí há praticamente 2 anos na Siemens. Esse é o mesmo tempo que você mexe com a ferramenta, com o RP, o SAP, ou já tinha algum conhecimento da ferramenta? Não, eu comecei a mexer no SAP, ter a introdução ali, a contato com a ferramenta, a partir do momento que eu entrei na Siemens. Já trabalhei com outros softwares ERP, mas ao SAP, o meu primeiro contato foi aqui na Siemens, em fevereiro de 2022, de 21, na verdade. Muito bem. Eu também lembro exatamente quando eu comecei a mexer com SAP, meados de 2016, 2017, e para mim também era um mundo totalmente novo, né? Ainda é, porque é um sistema muito completo, né? A gente consegue fazer muita coisa, Sim, gerencia praticamente tudo exatamente. na organização. Mas eu lembro exatamente quando eu comecei a mexer com as primeiras transações, as primeiras telas, as primeiras consultas, a gente ficou um pouco perdido, daquele final da barriga, o que que eu estou fazendo? Exatamente, O que é possível fazer com esse sistema? A gente não tem a menor ideia. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo exatamente. entender um pouco mais. Um pouquinho do que você faz atualmente lá na Siemens. Atualmente eu sou analista de compras, eu trabalho em 2 interfaces, né? Tanto com cliente ali interno quanto cliente externo, e eu faço regularização de pagamento para prestadores de serviço. Despesas provenientes ali da importação ou da exportação, né? Então, tudo que dá, digamos ali, de errado, que o fornecedor não recebe o pagamento, eu que sou responsável por essa regularização. Seja ela reprocessar ali na própria ferramenta essa despesa, seja orientar ele de como fazer de forma correta, editar o lançamento. Então, eu tenho que fazer de tudo para que não pare o processo, né? Não pare a operação do prestador de serviço. Tudo bem, bastante responsabilidade, hein? E nesse seu departamento tem algumas pessoas ali trabalhando com você, que são de sua responsabilidade, ou são seus pares? Atualmente eu sou líder funcional dessa área, então eu tenho 3 assistentes trabalhando comigo, então eu distribuo ali por fornecedor a carteira de cada uma, para dar todo esse apoio e esse treinamento ali e prestação para os fornecedores, e eu tenho um estagiário aqui também que nos ajuda mais no operacional ali, dando suporte para mim e para as meninas também. Tudo bem. E falando aqui um pouco do nosso dia a dia, né, das nossas automações, como que você chegou, como você teve conhecimento ao treinamento de automação SAP GUI Script com o nosso famigerado Excel com VBA? Vamos lá. Eu tive, através de um outro treinamento que eu fiz com você, né, e você iniciou ali falando que você talvez montaria uma turma para fazer essa automatização, e eu vi que cabia muito ali no meu dia a dia e facilitaria muito tanto para mim quanto para minha equipe, né. E aí foi que eu me candidatei e acabei também indicando outra pessoa junto, que eu sei que ia fazer total diferença ali no dia a dia dela também. Sim, naquele momento quando você indicou, eu lembro muito bem que foi a Márcia, vocês trabalhavam juntos no mesmo departamento. Na verdade, é no mesmo departamento, só que em áreas diferentes, assim, de tratativa com o cliente, né. Então, na verdade, a Márcia, ela foi minha indicação para entrar no meu lugar quando eu fui efetivada. Ah, entendi. Então eu já conhecia do A minha trabalho dela, eu já conhecia do trabalho dela, porque era o que eu fazia, e aí iniciei nessa outra oportunidade que eu também vi ali, várias formas de melhoria e de automatização. Sim. E naquele momento que quando eu apresentei para você quais eram as possibilidades, né, retomando um pouco ali,
a comparação do início, de como nós olhávamos o SAP, um pouco com receio, de saber qual era o potencial daquela ferramenta. E acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo que inicia os seus primeiros passos em qualquer ferramenta tem um certo receio, não sabe o que ela pode entregar. O que te fez Exato. tomar a decisão de falar, eu preciso fazer esse treinamento? Dado que você já conhecia de SAP até aquele momento, né, que a gente sabe que todas as rotinas do SAP, 95% ou mais são muito rotinas manuais, principalmente para quem é o usuário final, né? Então não tem muito Sim, para onde fugir, muita rotina manual, muito relatório, processamento e tela, tela, transação a transação. Quem faz manual não tem para onde fugir. O que te fez tomar a exato. decisão de falar, eu preciso fazer esse treinamento? Eu acho que o primeiro quesito que a gente pode levar é em relação a tempo, né. Então eu identifiquei, até mesmo ali junto com a Márcia, porque eu já sabia todo o processo que ela fazia, até mesmo o meu, que a gente perdia-se muito tempo fazendo rotinas, que vai ali do dia a dia, que eu poderia automatizar isso, né. Então eu poderia diminuir, enxugar, né, esse tempo que eu utilizava para fazer essas rotinas manuais e monótonas, né, colocado no script para fazer isso por mim, enquanto eu usaria o meu tempo ali para fazer partes mais analíticas, fazer ainda mais melhoria de processos, porque hoje a gente enxerga às vezes que a gente não tem tempo nem para automatizar algo, mas o que a gente tem que olhar é lá na frente, né, o que isso vai agregar e contribuir no final ali do mês, por exemplo, né. Sim. E sem sombra de dúvida, quando você olha para o seu dia, eu passo pelo menos 1, 2, 3 horas do meu dia realizando uma determinada tarefa, seja ela de processar algo no SAP ou extrair alguns relatórios, falo, pô, eu tenho a possibilidade de ganhar esse tempo, então? Né? Exatamente. Uma vez que eu tenha esse conhecimento, a gente sabe que tem todo um treinamento para se fazer, mas que depois que eu aplicar, eu vou ganhar praticamente essas horas que hoje eu dedico para essas rotinas que eu tenho que fazer ela diariamente, não tem para onde fugir. Então, é obrigatório fazer, né? São atividades que Exatamente. são inerentes ao dia a dia, então eu posso fazer ela muito mais rápido e com confiança de que eu vou fazer corretamente e ainda ter a Uhum. possibilidade de multiplicar essas ferramentas, né, nossas automações para outros departamentos. Eu acho que isso contribui bastante, Exatamente. né? Isso. E aqui no meu caso, principalmente, quando eu iniciei o treinamento, eu já tinha ali mais ou menos um projeto montado, né, uma ideia de projeto, né. E aqui, principalmente, como eu trato muito com pagamentos, relação de pagamento, o meu case foi em cima disso, né. Eu tirar um relatório que as meninas aqui tiram quase todos os dias de relatório de pagamento para fornecedor, automatizar isso, ter um script para isso, para que elas não tenham que colocar, ir lá colocar o código do fornecedor, qual a empresa, uma data, fazer essa extração manual que ah, Laís, mas não leva tanto tempo, mas leva tempo. E se você somar todas essas horinhas que você perde com isso, você vê que é um tempo gigantesco durante o mês. Então, o meu case principal foi focado nisso. E também em relação a não depender de uma talvez outra área para fazer isso, né? Aqui na Siemens a gente tem o CAS, que é o suporte de atendimento ali ao cliente, e normalmente os fornecedores têm que entrar em contato para às vezes ter a relação. E isso pode demorar, ali eles têm um tempo de atendimento, né? E como a minha equipe ela tem autorização, tem acesso a essa transação de relatório de pagamentos, meu case foi baseado nisso para facilitar não só nós aqui como Siemens, mas também a vida dos prestadores que às vezes tem que fazer as baixas, tem que não sabe, tem que saber referência de qual foi aquele pagamento. Então, para ajudar eles na identificação e também no check ali no final do mês. E os fornecedores ficam realmente em cima para saber se vai cair naquela semana, porque se não processar naquela semana, somente na outra, né? Mais uma semana aí sem Exatamente. pagamento. Eu E aí lembro. eles cobram bem firme isso, porque eles têm que fazer as baixas internas também, e até mesmo porque a gente recebe as atualizações dos títulos em aberto, né. Então se porventura ele não baixar um título, vai vir na nossa planilha, vai gerar um retrabalho para a gente, ele não vai ter baixado ainda, então é todo um conceito ali por trás e isso facilita bastante para a gente agora. Muito bem. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre o case, né, que você comentou, porque muitas pessoas ainda não sabem do que se trata, como funciona o case dentro da metodologia do treinamento, né? Então, Uhum. nesse ponto, né, depois que você conheceu, você viu, na realidade, eu acredito que eu apresentei, né, algumas ferramentas para vocês, alguns processamentos do que qual que era a interação, né, do Excel VBA Os exemplos. com o SAP Script, né, que é o SAP GUI, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, e você viu, pô, então isso vai me ajudar muito, tenho certeza, nas minhas rotinas, no meu dia a dia, não só para mim, mas como para o meu time, tomou a decisão de fazer.
Falando agora um pouquinho desse ponto do case, né? E então, no treinamento, todos os alunos trazem o seu próprio case para desenvolver sobre o tema e a área de atuação que cada um realmente exerce na empresa, né? Qual que é a sua opinião sobre exatamente esse ponto? O aluno trazer o seu case através de todo o conhecimento da tua área, como você falou, pagamentos, né, e acerto de contas, né, todos os valores a receber para os fornecedores que hoje o seu departamento toma conta, e você pôde desenvolver o seu próprio case, né, ou seja, aplicar no seu dia a dia, de fato, todo o conhecimento do treinamento. Qual que é a sua opinião sobre desenvolver o seu próprio case durante o treinamento e sair com ele concluído no momento que Verdade. você finaliza esse treinamento? Esse acho que foi um dos pontos fundamentais ali do nosso curso, porque às vezes, né, por mais que você tenha um curso ali, às vezes você fazer sozinho ou tentar fazer depois, né, do treinamento, que é o que muitas pessoas fazem, aplicam só depois, você acaba esquecendo uma parte ou outra, você não tem toda a assessoria ali no dia a dia, na hora, digamos assim, no dia do curso. Então eu achei uma parte fundamental fazer o seu próprio case para já aplicar, já você, né, você vai aprender e já aplicar no dia a dia ali, conforme a evolução do curso. Então você pode, ter, digamos, de palpável, né, o que você está recebendo ali, o treinamento do curso, né. Então você identifica ali um processo a ser melhorado, igual eu identifiquei, leva-se esse case, né, pra aula, e você vai trabalhando de acordo com o decorrer das aulas, de acordo com os ensinamentos. Então, nada mais gratificante de você ter um curso e fazer o seu próprio, né, script, por exemplo, aplicar tudo que foi lhe ensinado ali, então isso é muito gratificante também. Sim, eu concordo, eu sei que eu sou suspeito de falar, né? Mas isso ajuda bastante. Você está realmente vendo o seu dia a dia sendo discutido e criando a sua própria solução para que no mesmo dia ou no dia seguinte você já consiga colocar em prática. Então, você aprendeu a fazer um determinado processo de automação na aula. Vamos supor que a aula foi segunda-feira. Na terça-feira você já começa a colocar em prática, né? No dia seguinte, Então você você basicamente pode falar, você está desculpa. quase materializando, o que você pegou de conhecimento, você está materializando ali no seu projeto, né, então é uma total faz total diferença aí. Eu Querendo ou também. não, força você a aplicar, né. Sim, eu também já fiz diversos cursos que eu demorei para colocar em prática, ou até mesmo não tive a oportunidade de colocar em prática, né? Porque eu fiz um curso, mas não Uhum. estava ali, de repente, atuando na área, não tive a oportunidade de colocar aquele conhecimento em prática. Já quem está trabalhando, quem está na área, assim como você e todo mundo que participou do treinamento, terminou uma aula, no dia seguinte você já consegue colocar todo o conteúdo daquela aula em prática. Você não perde o time que a gente fala, né, de entre o conhecimento e a aplicação. Exatamente. Eu digo que talvez a primeira aula não, porque a primeira aula é mais para nivelar, como todo mundo está Introdutória. chegando, ainda de repente não sabe muito bem aonde que está se enfiando, né? A primeira aula é realmente uma atividade introdutória, e nós vamos falar nisso, né? São os pré-requisitos para realmente entrar no treinamento. Nós vamos ver que não tem tanta complexidade, e você já consegue colocar o conhecimento, né, a partir do dia seguinte à aula. Depois que você terminou o seu case, né? Você terminou o seu case, o que que você teve de percepção sobre o treinamento como um todo? O que que ele te possibilitou para ter a visão de outras ferramentas, não só o seu case, né? Porque você saiu ali com uma ferramenta pronta, que te ganhou, que te deu muita produtividade, acredito que Sim. também visibilidade na empresa, né? E aproveitando esse ponto, o que que você conseguiu também identificar de oportunidade para outras áreas, outras ferramentas? Tá, vamos lá. Eu acho que o meu primeiro case ele já foi definido, né, até espalhei esse conhecimento aqui com o grupo, né, eles ficaram bem felizes de não fazer aquele processo manual, digamos, chatinho, reduzir os erros também, porque às Esse, vezes esse ponto é interessante. Desculpa te interromper de novo, mas você tinha uma ideia de quanto tempo você e o seu time demoravam para executar exatamente o que hoje você faz via automação sobre esse único processo, que você pode consolidar essas informações e compartilhar com os fornecedores, não era isso? isso. Via Bom, e-mail, eu né? acho Não que via e-mail, não é isso? é via e-mail, só que é de acordo com o que solicitavam pra gente, digamos assim, né. Então eu incluí lá, colocar os códigos no SAP dos prestadores que precisavam, uma data, extrair esse relatório, editar esse relatório e mandar por e-mail, levavam-se ali vários minutos, dependendo de cada prestador, obviamente, né, dependendo da relação de pagamento. Isso se Hoje você ali fizer com um por um. um isso. Hum.
Agora, com a automatização ali do script para enviar esse relatório de forma automática, segundos e vários, né? Ah, e Vão aí ser vocês tinham segundos. mais ou menos quantos fornecedores para enviar? Por semana, por exemplo? Da minha carteira inteira, digamos assim, a maioria já pedia esse relatório ou para a gente ou para o CAS, que era a central de atendimento lá. Então, vamos dizer que seria, assim, pontual para fazer uns 30 códigos de fornecedores, né, que a gente fala. Que eles tendem Basicamente, normalmente. 30 relatórios Exatamente. individuais. Isso, porque tem um fornecedor que tem vários códigos, né? Tem fornecedor que tem 4 a 5 códigos, então as meninas normalmente dá para extrair isso de modo consolidado também, mas aí dependendo de quem vai enviar a informação, cada um cuida de um CNPJ, então são e-mails diferentes também. Sim, aí isso você tinha que estruturar isso tudo na mão, né? Separar Na todos esses mão. equipamentos e enviar para não ter o risco de você compartilhar a informação com o fornecedor indevido, né? Exatamente. E fora isso também, eu acho que não só a parte da automatização, mas a parte também da estruturação do script. Então, eu tive que montar um layout baseado nas informações que eu poderia passar para o prestador. Então, até mesmo na composição do seu script, você já identifica algumas mudanças, melhorias, para facilitar ali toda essa automatização também. Sim, mas você tinha uma ideia de quanto tempo isso vai fazer esses 30? Você falou de um, mas 30. A pessoa senta na cadeira e vai falar: vou enviar todos os e-mails que eu preciso exatamente agora para todos os meus fornecedores. Você tinha ideia de quanto tempo levava isso? No processo Não, manual? não tenho ideia, mas no processo manual, se eu for sentar para mandar de todos os prestadores assim que pedem recorrente semanalmente, vamos supor que eu passaria ali a tarde inteira mandando para eles, pegando e-mail de cada um e enviando. Muito bem. E pós-automação, depois que você colocou o seu case em prática? Segundos, já vai tudo por e-mail, eu nem me preocupo, só clicar em um botãozinho. E aí vai, claro que tem toda uma estruturação por trás, né? A pessoa precisa entender, saber o que está fazendo, mas é isso aí, como você falou. Eu E acredito também que colocar as informações corretas, né? Porque não pode, na hora que está realmente desenvolvendo, tem que desenvolver com isso, atenção, para não mandar informação errada, né? exatamente. Muito bem, mas imagina, a tarde toda e você reduzir isso para minutos, né? Segundos, eu acredito, não, mas pelo menos em 5 minutos você está com a atividade concluída. Sim, Muito é o que bem. eu falo, né, que eu levaria minutos para fazer, por exemplo, de um eu levo segundos hoje. É óbvio que se tiver um range maior de fornecedores, levam-se mais minutos, né? Mas se for pegar, por exemplo, só um caso de um prestador, eu levava minutos ali para fazer, agora segundo já está no e-mail dele, né? Já era bem rapidinho. Imagina, você gastava uma tarde toda para fazer, ou você ou alguém do seu time, né, para fazer essa atividade, e hoje essa pessoa faz em minutos, 5 minutos, eu lembro muito bem do seu case Sim, realmente ficou bem rápido, e essa pessoa agora ela tem mais tempo para se dedicar a outras atividades, né, outras tarefas. entregar mais valor, né, para pensar em outras melhorias, né? Exatamente. E outras melhorias. Muito bem, eu, de novo, fico bastante contente, eu lembro da conclusão do seu case, e acredito que isso deve ter ajudado bastante, a galera deve ter ficado contente. E aí, beleza, terminou o treinamento, o que que você conseguiu visualizar para outras áreas, além da sua, para que você pudesse contribuir e entregar mais valor lá dentro da companhia? Vamos lá, eu tive um caso mais recente, foi um pouquinho antes da saída das minhas férias, né? A gente estava presencialmente lá na empresa, e aí uma pessoa, o script dela parou. Então, não foi um script criado por mim, já era um script que já estava criado, né? Então, só que como você tem o entendimento, né, da automatização, você consegue ver por trás ali do programa o que está descrito, acompanhar o processamento dos dados, né? E aí ela simplesmente falou que tinha parado, era um script de criação de pedidos para uma área específica, então ela, né, basicamente ela colocava as informações e colocava para rodar. E quando ela colocou para rodar, esse script não estava rodando, não gerou-se nem o primeiro pedido, né? E aí ela pediu, ela já sabia que eu tinha feito o curso, pediu se eu podia dar uma ajuda para ela. É, Ela já conhecia, ela tinha um breve conhecimento do script ou não? nada, não sabia nem abrir o F11 lá, o Alt F11. Para abrir o editor, é verdade. Isso. Ela não sabia nada, ela só tinha o script lá para rodar, porque foi passado o script para ela rodar. Só isso, ela não tinha conhecimento ali por trás da ferramenta. Eu pedi para ela me mandar o script para eu para eu debugar ele, né, para ver onde que clicava, quais informações estavam sendo inseridas.
E aí eu notei que quando eu estava fazendo o debug ali pelo F8, então entrando transação por transação, colocando informação por informação, ele estava deixando de colocar um enter no valor do pedido. E com isso ele parava de rodar, né? Então ele nem criava o pedido, só por causa de um enter que seria a finalização do pedido. Então o que eu fiz? Eu gravei exatamente essa parte do enter, né? Extraí isso ali do SAP Script e coloquei isso lá no VBA no Excel, né? Na automatização. Só um enter. E aí coloquei para rodar e rodou. Aí eu falei assim, ó, eu acho que tá rodando, você quer testar? Ela, o que você fez? Eu falei assim, tava faltando um enter. Mas como assim? Eu falei, eu ajustei o programa. E aí ela conseguiu rodar. Se eu não me engano, na época, eram uns 300 pedidos, 350 pedidos, era mais ou menos isso. Então você demora-se minutos para rodar um pedido, né? E Sim. sem ela fazer automatização e com as outras tarefas que ela tem, digamos ali que ela gastaria 2, 3 dias para fazer, né? Sem o script. 2, 3 dias. Porque ela cuida de portaria, ela cuida de outras tarefas, então o que que ela faz? Ela deixa o script rodando e vai fazendo as outras tarefas. Sim. Ela, sem o script, ela teria que criar manualmente isso. Então, imagina ela parar todas as tarefas dela para criar esses pedidos que, por um motivo de um enter, né, não estava rodando ali o script. Então, Nossa. exatamente, eu me sinto hoje privilegiada até de ter o curso para exatamente isso, não só a minha equipe aqui ter esse conhecimento, eu ajudar eles, mas também as outras áreas quando precisam de um help ali, de uma ajudinha, eu conseguir pelo menos identificar o problema, né, e solucionar, porque querendo ou não, a gente sabe que afeta muito o dia a dia quando você tem uma automatização e por algum motivo ela para e você não sabe resolver, você fica de mãos atadas, né, e acaba dependendo ali de às vezes outra pessoa, outra área, que não tem aquele momento para parar para identificar. Muito bem. E assim, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu, obviamente, tipo, eu fico muito contente. De novo, sou suspeito, mas isso sempre vai me surpreender, porque, pô, a pessoa demoraria 3 dias para realizar um processo, não importa ele qual, exemplo, em cima do seu exemplo, que era a relação de pedidos, e a pessoa reduziu para alguns minutos, né? Alguns Exatamente. minutos. Olha o quanto que essa pessoa ganhou em produtividade, quanto que a empresa, né, o departamento, todo mundo ganhou, né, através do teu conhecimento. É claro, se você não tivesse conhecimento prévio, talvez você não conseguiria ajudar ela, ou demoraria muito para Exatamente. entender o que estava acontecendo, né? Sim, E depois do treinamento, e é uma preocupação a minha, que todos os alunos observem todas essas oportunidades ao redor, né? Não só em cima do seu próprio case, porque senão, né, fica ali só no seu mundinho. Ajudaria, beleza, mas não é o objetivo. O objetivo é você realmente crescer, expandir, multiplicar as suas entendi. ferramentas, né, para outros departamentos. E você está fazendo isso, né, com maestria. Porque, com certeza, essa pessoa que você ajudou não vai esquecer que você ajudou ela. Não. Não, São sempre me três procura dias. aí. São 3 dias É, que você economizou de trabalho para ela. exatamente. Eu acho que fora isso, igual realmente você comentou, às vezes as pessoas ficam focadas somente ali no seu trabalho, mas se você tem o objetivo de crescer, ter um plano de carreira, você não vai ficar ali no seu trabalho. Então é por isso é importante você observar as outras áreas também e as oportunidades, né? Então, se eu focasse somente no meu script, né, e soubesse fazer somente o meu, como que eu poderia ajudar ou repassar isso para as outras áreas, né? Sim, e você está certíssimo, porque se você consegue realmente multiplicar o teu conhecimento para outras áreas, cara, automaticamente o que você acaba fazendo? Além de ajudar todo mundo, você acaba se tornando uma referência também. Isso é natural, isso é muito bom. Porque como você falou, depois disso essa pessoa também te procurou algumas outras vezes, ou Procura sempre. sim, imagina, é isso mesmo que tem que acontecer. E essa referência é muito boa, é uma referência positiva, né? Para Sim, todo mundo que realmente entrega a solução. E aí não estou falando só de automação ou SAP de script, que é o nosso foco aqui, mas todo mundo que entrega a solução, né? De alguma forma. Numa exatamente. pessoa que só entrega problema, o chefe, estou com isso aqui, como é que eu resolvo? Não, entrega solução para a empresa, solução para todo mundo. Essa referência vem automaticamente, né? Automaticamente. Pô, eu tô com um problema aqui, como você falou. Olha, não tô conseguindo digitar um pedido. Laís, vem cá, você pode me ajudar? O que que você acha que está acontecendo Uhum. aqui? Então, Faz a diferença, né? essa referência, ela acontece de forma natural, né? E é muito bacana que ela é pautada em cima de conhecimento, né? E as pessoas vão Sim, confiar, pô, porque quando eu entrego alguma coisa lá na mão da Laís, ela desenrola, funciona. eu economizo tempo, isso é muito bom, cara, isso é bem bacana. Fico mais uma vez bastante contente e, assim, mérito todo seu, né? Eu lembro que quando você realmente
praticamente você e todo mundo que fez o treinamento, de fato, não tinham ali o conhecimento que hoje vocês têm. Claro que esse era o objetivo, adquirir todo esse conhecimento para que hoje vocês tenham autonomia de criar suas próprias ferramentas, né? Não só o case, e isso é muito bom. Eu sei que você já me contou aqui, né, nos bastidores, que rolou algumas premiações. Me conta um pouco mais sobre Sim, isso aí. Eu sei que é óbvio, né? Não foi somente, você não ganhou um prêmio somente por conta do script. O script contribuiu, né? A automação exatamente. contribuiu. Mas conta um pouco mais sobre essa premiação aí, como é que rolou? Tá. Aqui na Siemens a gente tem um programa de bonificação, assim, né, de pontuação, que a gente chama. Então, toda vez que eu implemento uma melhoria ou que eu tenho a solução de algum problema, a gente pontua isso, coloca isso com as evidências, obviamente, ali no sistema de pontuação, e a gente ganha pontos em cima disso ou premiações. Então, por exemplo, o ano passado, eu fui a maior ganhadora de troféu de ouro das 3 Is, que são as melhorias implementadas dentro do departamento, do GBS, né? E aí o GBS é uma área da Siemens, tá? Então, Fazendo alusão, é, né? Global Business Solutions, GBS, tem alguma coisa a ver também, não tem, departamento? é Global Business Service. Nossa Solutions. Tá ali, parceria. Exatamente. Então a gente tem essa pontuação, e aí eu cheguei até a fazer um post no LinkedIn sobre isso, porque eu fui a ganhadora ali do troféu de ouro dessas melhorias, então eu fui a que mais implementou melhorias na empresa, e o script de relatório de pagamentos fez parte disso. Então eu ganhei essa pontuação também, uma das inclusões ali foi o script. Ah, sensacional, isso é muito bom. Tá? Ter a oportunidade de observar e acompanhar que você está evoluindo e que você realmente está utilizando, né? Porque muita gente faz um treinamento, põe na gaveta, eu fiz um treinamento de qualquer coisa, né? E não, você está usando, né? Você é uma referência que para todo mundo que fez um treinamento, a sua turma já fez o treinamento há praticamente um ano atrás, né? E Exatamente. até hoje você Aplicou. continua colocando em prática, continua desenvolvendo ferramentas, criando, conquistando seu espaço dentro da organização. Eu acredito que esse é um dos objetivos também, né? Porque, afinal de Sim, contas, faz parte do processo crescer junto com a companhia, afinal de contas, você está entregando valor, né? Você está entregando valor, você está entregando solução. Então, crescer junto com a companhia, nada mais justo, não é? sim, Nada mais justo. E aí, exatamente. e é bom deixar registrado aqui, porque as pessoas, né, ao seu redor também vão ter acesso a esse nosso bate-papo, esse seu depoimento. E eu acho que nada mais justo a empresa reconhecer, te dar cada vez mais espaço, porque você tem demonstrado com seriedade que está realmente a fim de entregar um resultado diferenciado, né, com qualidade e que com certeza traz produtividade para todo mundo, né? Exatamente, agrega valor, né, igual exatamente o que você comentou. E eu acho que também planta uma sementinha na cabeça das pessoas ao redor da diferença que pode fazer, né, esse conhecimento. Não Sim, somente ficar focado ali no um robozinho ali, só criar pedido, mas o que que eu posso fazer para melhorar, para criar pedido? O que que eu posso automatizar? O que que pode, né, reduzir as horas do meu trabalho ali para eu talvez analisar uma outra parte, e o script pode fazer isso para mim, né, então eu acho que é plantar uma sementinha ali nas pessoas também. exatamente. Até porque, assim, criar pedido ou qualquer alguma outra rotina que é maçante, que você realmente dedica muito tempo Monótona, né. nela, amanhã ela vai se repetir. E muitas vezes, o que que eu tenho que, né, e eu incentivo a todas as pessoas que eu tenho contato, não só alunos, cara, essa atividade, ela está agregando valor de forma manual, ela está agregando valor para a minha organização, para o meu time, até mesmo para a própria pessoa como indivíduo, né? Ficar só criando pedido, só criando pedido. Está agregando valor isso aqui, do modo geral? Muitas vezes a resposta pode ser não. Ela é uma atividade necessária, mas ela talvez não esteja agregando valor. O que que eu posso fazer para tornar isso aqui mais rápido? Para trazer soluções e dedicar tempo pensando em melhorias que possam, de fato, agregar valor, Agregar. Uhum. né? Porque senão eu estou ali só criando pedido, criando pedido, criando pedido. Criando pedido é um exemplo, tá? Porque tem outras, por exemplo, eu fico extraindo um relatório aqui para mandar para o fornecedor. Extrai um relatório para verificar o quanto que entrou de pedido. Tá bom. Isso é uma atividade necessária do processo, mas Sim. agrega valor? Sempre faço essa pergunta. Então, Uhum. se eu puder automatizar esse tipo de processo, e nesse momento aqui ele se faz muito necessário, ele é importante, mas agrega pouco valor, então eu vou automatizar isso aqui para que eu tenha tempo de pensar naquilo que vai agregar valor para a empresa.
né? E aí tem Exatamente. N frentes. Pô, isso aqui eu posso fazer mais rápido, porque aí eu vou economizar algumas horas de trabalho, alguns dias de trabalho, né? Para dedicar, Uhum. de repente, com alguma coisa que esteja mais atrasado, ou em novos projetos, meu, ver com a área de desenvolvimento, não importa. Mas desde que te sabe tempo para que você pense sobre isso. Porque muitas vezes a própria rotina Exato. nos engole, porque você está ali muito ali, só criando alguma tarefa, né? Exatamente. Voltando. Sobre tudo o que você viu, né, pós-treinamento, todas as suas automações já implantadas, eu sei que vão vir muitas por aí, né, do jeito que você já demonstra, até porque percebe ao seu falar que você gosta da situação, né, de Exatamente. criar as automações, de criar as ferramentas, né, de ver cada vez um Uhum. robô novo, uma automação nova e compartilhar com os departamentos. Então, hoje você já sabe de todo o potencial que o treinamento pode entregar, né? E muitas Uhum. pessoas me perguntam o seguinte: Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse treinamento. Eu não sei se eu consigo, se eu tenho algum conhecimento prévio, não conheço muito de Excel. Enfim, as mais variadas, né, situações que a pessoa pode se encontrar. Não chamo de desculpa porque a pessoa não conhece, Sim. mas hoje você já conhece. O que que você acredita que a pessoa tem que ter? É necessário a pessoa ter algum conhecimento prévio em VBA? Tem que ser um exímio programador? Qual que é a sua opinião sobre isso? De pré-requisitos para realizar o treinamento? Não, eu acho que eu não sabia também muito de VBA, né, eu tinha ali um pouquinho de conhecimento, mas não sabia muito. A Márcia, por exemplo, não sabia nada e ela entrou junto comigo no treinamento, então é só para ter uma comparação, né. Então ela não sabia nada e mesmo assim ela conseguiu fazer um script para ela, né, conseguiu ali fazer uma automatização. Eu sabia bem pouquinho, mas acho que o treinamento abriu muito mais a minha mente ali, e é lógico, baseado e fundamentado ali no que o Alexandre vai explicando durante as aulas, ele faz desde o começo e explica os motivos de ter cada código, das opções de cada código, então, não precisa ter nenhum conhecimento extraordinário não, é bem no dia a dia das aulas a gente consegue fazer as conexões, consegue aplicar isso ali no aprendizado. Muito bem. E é exatamente isso, porque o treinamento é pensado para todos os públicos, desde da pessoa que tem zero conhecimento de automação, de VBA. Esse conhecimento ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo. Se a pessoa já chega ali, pelo menos já sabe gravar uma macro, pode ser uma macro gravada, vai lá no botãozinho da macro, por curiosidade, vem todo aquele código sujo, que no treinamento a gente aprende a entender aquele código e realizar toda a estruturação, a limpeza daquele código, desde a pessoa que não conhece nada, zero, nunca nem abriu lá o editor, não sabe nem por onde começar, né? Não sabe nem o atalho no teclado lá do Alt F11. Não tem problema nenhum. Então, o treinamento é pensado exatamente para essas pessoas. E não podemos descartar as pessoas que têm um conhecimento mais avançado, por exemplo, só no Excel, a pessoa conhece muito de Excel e não teve a oportunidade ainda de trabalhar com o SAP Script. Não podemos negar que essa pessoa pode ter, sim, uma facilidade um pouco maior, é natural, porque ela vai ter uma lógica um pouco mais apurada, mas isso nivela todo mundo no treinamento, porque ali as primeiras aulas, eu diria as primeiras 3, 4 aulas, são direcionadas exatamente para as pessoas que não conhecem nada de automação, para ter a oportunidade da pessoa Exatamente. se ambientalizar, entender quais são os conhecimentos básicos que ela vai utilizar durante o treinamento. E aí, voltando ao ponto do case, a pessoa vai conseguir colocar em prática no próprio case, né? Então, as Uhum. dúvidas vão surgindo, o que que é uma macro, o que que é uma variável, como é que eu faço para fazer meus primeiros loopings, né, na minha tabela, para conseguir realmente realizar as automações no SAP. E a partir do momento que a pessoa também, acho que tem um divisor de águas, eu costumo, né, entender a cada turma que eu passo. Na hora que ela vê o primeiro script, a primeira automação dela, o primeiro relatório dela, pronto, ela fala, pronto, já me encontrei, né? Exatamente. Amplia, não tem jeito, né. Por mais que a pessoa às vezes não tem tanto acesso ali, não tem realmente muito conhecimento, cada aula acho que vai ampliando um pouquinho, aí você vai ter mesmo até a sede de encontrar coisas para solucionar, né. E aí e é isso, aí não para. Você fez o primeiro relatório, daqui a pouco você está fazendo um processo transacional, de fato, no SAP, né, que ir lá realmente executar as operações, para não ficar só no relatório, porque você tem as duas frentes. Uma, extrair os relatórios, que são informações já consolidadas, né? Claro, você consolida ela através da automação, que no treinamento nós utilizamos também o auxílio do Power Query. Não tem como a gente pensar hoje na Sim, automação se eu não tiver um looping, se eu não tiver um Power Query por trás para me ajudar. Então, a gente aborda tudo isso no treinamento. E basta a pessoa fazer o primeiro.
Fez o primeiro, agora eu já entendi. E aí é claro que vai exigir dela, né, a dedicação para que ela consiga, de fato, extrair o máximo de resultado do treinamento e do conseguir curso. colocar ali as suas ferramentas e futuramente conseguir compartilhar. E o mais importante é Exatamente. realizar as manutenções posteriormente, né? Sim, isso eu enxergo muito aqui também. Às vezes, igual eu comentei, né, essa questão também do PO. Era só um enter que possivelmente foi atualizado ali a transação do SAP e não puxou o enter que, né, estava antes. Então eu coloquei e assim eu também já atualizei. Agora, se eu não tivesse conhecimento prévio disso, eu não ia conseguir ajudar a atualizar, né. Então você precisa também entender a estrutura, né, senão você não vai conseguir aí modificar, atualizar, melhorar os scripts já criados. Sim, verdade. E é algo que, imagina só, você recebe, que nem eu acredito que aconteceu com essa pessoa, ela recebeu essa ferramenta, não tinha um conhecimento prévio, e nem é culpa dela, porque alguém passou essa ferramenta para ela, e ela teve essa dificuldade e não conseguiu realizar essa manutenção. Mas se não tivesse alguém como você lá para ajudar ela, muito provavelmente ela ia entrar numa fila para resolver a situação dela. Exatamente. E ela ia ter que iniciar, é uma atividade que ela teria que entregar, ela teria que iniciar esse Sim, processo tem na um mão. prazo, Tem um prazo, ela teria que fazer na mão. exatamente. E 3 dias de trabalho. Nossa. Hoje, você já conhece, baseado em tudo que você já viu, tipo, do potencial que o treinamento tem para entregar. Você recomendaria as pessoas a fazer esse treinamento para todo mundo que trabalha com SAP? Não só recomendaria, como já indiquei e sigo indicando, né. Então, já até passei aí umas propostas até para o pessoal de uma área específica da Siemens, que precisa muito de automatização. Já tinha indicado para a Márcia, que fez junto comigo, né. Então, sem dúvida, se você quer automatizar, ganhar agilidade ali no processo, né, não ficar tanto no monótono e puder automatizar, sem dúvidas eu indico treinamento, porque que nem eu mencionei, você não vai saber somente fazer, mas também ajustar aquilo que provavelmente às vezes já tem, né, conseguir identificar e atualizar os problemas, enfim, pensar em outras soluções, né, que é o que a gente comentou aqui. Então, quando a pessoa tiver dúvida, posteriormente nós vamos deixar mais materiais para as pessoas terem mais entendimento, mais alguns exemplos do que é possível com o treinamento, e acredito que vai facilitar aí na tomada de decisão, porque a próxima turma está para começar. Isso aí. Então, Laís, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, né, a gente sabe que a agenda é corrida e a gente parar um pouquinho, eu sei que você está, né, num momento de trabalho, parou ali um pouquinho no horário do almoço para vir gravar aqui comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Te desejo todo sucesso, que você continue crescendo, entregando valor para a sua organização e, mais uma vez, que ela continue te dando os espaços e te reconheça à medida que você vai entregando os seus resultados. Eu que agradeço, primeiramente, por ter me apresentado o treinamento, ser aí uma das primeiras pioneiras ali do curso, né, então É verdade, eu que você fez, agradeço. fez parte da primeira turma. Exatamente. Então, facilitou minha vida e tem facilitado ainda no dia a dia, né, então, não foi simplesmente um treinamento, foi realmente um aprendizado, um conhecimento implantado, e aí eu estou seguindo aqui, criando a minha carreira. É isso aí. Sucesso para você. Vamos nos falando. Obrigada, professor. Valeu, tchau, tchau.